E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje você já está podendo ver aqui uma figura humana, aqui o título do vídeo. Hoje eu vou estar destrinchando e dando dicas super legais e super interessantes para você que quer aprender a desenhar poses, figura humana. Aqui eu não vou aprofundar muito na questão da anatomia em si muscular, tá? Aqui eu já tenho vários vídeos falando sobre figura humana, sobre desenho, mas eu vou mostrar um pouco o processo de como que eu estudo e como que eu acho que você deveria estudar também. Isso é uma dica sincera sobre dia a dia, estudos de vários artistas e todos os artistas que eu sigo e os artistas que eu gosto, eles basicamente trabalham dessa forma na hora de estar desenhando a figura humana, tá? Esse aqui é um primeiro exercício que eu vou te indicar a você fazer. Uma observação super importante. Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver se está gravando. Beleza. Antes de você fazer esse exercício, que eu vou mostrar aqui agora, é de total importância que você consiga. Você já tem que estar um nível um pouco avançado, não um nível super mega blaster assim brabo. Você tem que ter a noção dos volumes. Você tem que conseguir pelo menos, eu vou fazer aqui, eu vou escrever. Para você conseguir fazer uma figura humana, você tem que ter uma noção boa de perspectiva. Então, a primeira coisa que você tem que entender mais aprofundado é a perspectiva, tá? Porque sem a perspectiva você não vai conseguir encaixar a figura humana num cenário. Ele está aqui num cenário. Vocês podem notar que tem uma perspectiva aqui no chão, tá? Eu vou explicar dentro desse desenho aqui, dessa figura, a perspectiva, por que que a gente tem que entender ela, tá? Então, você já tem que ter uma noção de perspectiva. Então, aqui, ó, eu vou escrever ter uma noção boa, dois. Aqui no canal você tem vários vídeos de eu falando de perspectiva. Então, é só você assistir, colocar em prática, tá? Ter uma boa noção de perspectiva. Quando eu falo perspectiva, eu estou falando da perspectiva com 1, com 2, com 3 pontos, tá? A segunda coisa que você tem que ter, critérios, né, para você desenhar bem a figura humana, é você conseguir fazer os sólidos, os volumes. Conseguir. Ah, lembrei de uma outra coisa que eu vou ter que falar aqui para vocês, bem legal, que eu vou estar colocando, disponibilizando em todos os meus vídeos. Eu estou fazendo, eu não tinha feito isso, mas eu vou fazer. Eu vou falar aqui para vocês daqui a pouco o que é conseguir fazer os sólidos. E quando eu falo sólidos é o quê? Principalmente o cilindro, tá? Cilindro. Beleza? Basicamente, com esses dois conceitos, você já consegue fazer a figura humana de uma forma bem... Claro que eu vou te ensinar a fazer um manequim por cima da imagem para depois você reproduzir e depois você tentar fazer de memória. Isso que é interessante. E aqui eu vou te dando dicas também para você entender todo o processo, tá? Então aqui, a primeira coisa que eu vou explicar aqui para vocês é um conceito que eu gosto muito, tá? E isso vai te ajudar a enxergar a figura humana como volume. Você tem que conseguir enxergar essa imagem que está aqui como um volume. Volume é o quê? Cilindros. Você tem que enxergar. Quando você vê uma imagem, eu tenho até aqui algumas colinhas no meu caderno que eu peguei hoje para criar esse vídeo. Eu tenho aqui alguns estudos recentes que eu quero mostrar aqui para você. Eu tinha parado de mostrar o caderno, mas eu vou mostrar ele, que é bem aqui, ó. Isso aqui vai se tornar um tema de um vídeo mais para frente, posteriormente. Então, nesse aqui, ó, que é nesse segundo conceito, você tem que entender a imagem
como você tem que entender uma imagem como um volume. Isso é um dos princípios principais para você que quer aprender a desenhar, tanto criando quanto copiando. Não tem como você fugir desse princípio, tá? Esse princípio é você pegar imagens, podem ser imagens mais simples, figura humana, cartoon, qualquer coisa, e você tem que transformar essas imagens em volumes, beleza? Então é isso que eu vou fazer aqui com você agora. E é muito interessante você fazer isso com figuras com roupa. Essa é uma outra dica aqui, eu já estou te dando várias dicas. Então, quando você for fazer desenhos, eu vou colocar aqui dicas, ó, para ficar mais fácil. Dicas, vou botar aqui, ó. Desenhar os volumes, desenhar os volumes, em personagens, com roupa. Ah, Enes, eu posso fazer sem? Pode fazer sem. Pode fazer em pessoa que tenha só nua, ou né, com calcinha, cueca e por aí vai. Mas, por que eu falei com roupa? Porque a roupa você vai ser obrigado a imaginar os volumes. Isso já força um pouquinho mais a sua mente, o seu cérebro, a tentar enxergar os volumes. E às vezes a própria roupa, a meia, ela já faz com que você veja o sentido da forma. Tá? Isso que eu vou estar falando um pouco aqui também. Então, assim, desenhar, deixa eu botar aqui bonitinho para você. Por que eu estou fazendo isso aqui também? Eu ia falar isso aqui no começo. Quando vocês estudam comigo aqui no YouTube, eu estou querendo fazer de uma maneira que fique muito fácil para você ter esses conteúdos depois. Então, todos os vídeos, essa é a novidade. Na descrição vai ter PDFs, arquivos em PDF de todas as aulas. Esse vídeo aqui eu estou te ensinando a desenhar figura humana com os volumes e mais dicas. Esses PDF, todo o PDF que eu vou estar fazendo aqui no vídeo vai estar disponível para você estudar depois. Você pode baixar, clicar no link ali embaixo, baixar e você imprimir depois, olhar como que eu fiz mais de pertinho. Isso é muito legal para quem quer realmente aprender a desenhar de verdade. Se aprofundar mais, como eu sempre estou falando aqui nos meus vídeos, você tem que se aprofundar. E você tem que se aprofundar, por exemplo, o meu vídeo aqui, você pode ficar tranquilo que aqui 10 minutos é fichinha. Aqui 50 minutos é o tempo, mais ou menos 50. Eu não gosto de fazer mais do que isso. Então, já se prepara aí, que aqui eu vou estar... Eu sempre estou falando isso, se você é novo, beleza. Para quem já é antigo, já sabe. Eu estou sempre falando isso para a pessoa já ficar ciente que aqui não vai ser um vídeo raso. Você vai se aprofundar, mergulhe no conhecimento aqui comigo. Então vamos lá, sem enrolação, já falei pra caramba e eu vou continuar falando. Eu peguei aqui uma brush um pouco mais grossa. O que você tem que pensar? Tudo no nosso corpo são cilindros, então quando você faz essa imagem aqui, por exemplo, que está uma perspectiva bem escorçada, né? Escorçada é isso, ó. Meu dedo não está com o comprimento inteiro, tá? Isso é escorço. Eu vou fazer aqui já a perna dele. Faz uma dica importante, faz tudo que está na frente primeiro. Então aqui, ó, simplifica, tá? Ó. Você vai fazer isso aqui, assim. Ó. E os volumes, você pode fazer essas linhas de sentido. Isso é um cilindro. Isso aqui já é um cilindro que ele tá assim, ó. Beleza? Essas linhas aqui que eu vou fazer de vermelho, eu chamo linhas de envolvimento. Tem vídeos no meu canal falando muita coisa sobre isso, tá? O pé, você vai simplificar tudo. Você não vai fazer detalhe nenhum. Então, o pé, você pode pensar numa forma assim, ó. Simplifica, tá? Aqui. Você pode deixar um pouco mais arredondado. Como se fosse a frente de um carro.
Deixa eu ver se tá aparecendo. Aqui, ó. Como se fosse a frente de um carro. Como se fosse isso aqui, ó. Eu vou fazer essa parte. Eu vou fazer ele depois aqui de lápis, para você entender. O joelho eu posso colocar uma bola aqui. Essa perna aqui, é interessante você deixar ela um pouco quadrada nessa parte, ó. Você tá vendo a lateral, que é a parte interna da coxa, a parte de baixo da coxa. Aqui eu gosto de falar que a gente pode fazer uma cuequinha. Aqui, ó. Eu brinco com as crianças que fazem aula aqui comigo, que eu gosto de mostrar isso, ó. Tá? Aqui, ó, a linha central, tá? Eu vou fazer isso tudo para você, você vai entender melhor, beleza? Não precisa, ai meu Deus, Genésio, eu não estou entendendo o que você está fazendo. Você vai entender, porque aqui tem sobreposições. Sobreposições são, por exemplo, imagina aqui o meu dedo, imagina não, você está vendo, né? Esse meu dedo aqui, ó, ele está se sobrepondo nesse. Então, o que que acontece? Quando você faz isso aqui, ó, essa rotação, isso é uma sobreposição. Quando eu faço assim, não existe sobreposição, tá? Então, o que que acontece? Na figura humana, quando você for desenhar, sobreposições basicamente vai haver o tempo inteiro. O que que é uma sobreposição, então? Isso aqui está sobrepondo a coxa, está na frente. A coxa está sobrepondo o braço está sobrepondo o antebraço e por aí vai, tá? Então, assim, vai sempre haver sobreposições, tá? A gente chama também de overlaps em inglês. Se você pesquisar livros de anatomia, dizem muito isso. Tem um agora que eu gosto muito, que é do Michael Hampton, que eu vou colocar o link do livro aqui embaixo. Ele diz muito sobre isso também. É um bom livro para você que quer estudar anatomia, tá? Aqui no braço, eu gosto de fazer seções. O nosso braço, ele é dividido em duas, né? Essa parte aqui, ó, por exemplo, ela é mais quadrada. Não é que seja um quadrado específico, bem quadradinho, mas aqui você simplifica, ó. E outra coisa, aqui eu tô te dando uma dica simples, porém ela é muito eficiente para você que quer desenhar a figura humana, tá? Claro que aqui tem músculos, tem vários músculos específicos, mas para você que quer começar a desenhar, não precisa focar tanto nisso agora. Você vai, é aquilo que eu sempre falo, você vai se aprofundando no conhecimento. Você vai, como que eu posso falar? Fugiu a palavra aqui. Você vai mergulhando, você vai como se fosse um labirinto e você vai entrando cada vez mais fundo. E na figura humana, esse conhecimento que eu estou te dando já é um conhecimento intermediário, tá? Então, assim, conforme você vai aprendendo mais, depois você vai entrar num outro ramo junto com esse, porque são conhecimentos que um precisa do outro. Aqui no começo eu falei, você precisa de ter um conhecimento de perspectiva, conhecimento dos sólidos, mas mais para frente você vai começar a entender como que o músculo funciona, o peitoral, o deltoide, o tríceps, né? Os músculos do braço aqui, que tem vários, que eu não lembro o nome, não precisa saber todos. Aqui no pescoço, por exemplo, tem um muito doido, que é o esternocleidomastoideo, é o nome desse músculo que faz a nossa cabeça girar. Esse aqui, ó, ele pega aqui e faz a nossa cabeça girar. Mas não vem o caso aqui também. Por exemplo, aqui na cabeça, o próprio óculos já está me dizendo qual que é o ângulo da caixa. O óculos ele vai te dizer qual que é o ângulo da caixa que você vai fazer. A própria linha, essa linha do óculos aqui, ó, ela já vai te ajudar a você fazer uma caixa. Aqui, ó, você está vendo a parte de baixo do queixo dele, ó. Tem uma perspectiva aqui, ó, que vai para lá, tá? Aqui, aqui. Eu posso depois arredondar. Eu não vou fazer isso agora aprofundado para você.
Aqui no peitoral, é muito simples você entender que aqui, ó, é como se fosse assim, eu vou fazer um pontilhado, aqui desce, ó, bem no meio, e faz assim, ó. Essa caixa aqui, ó, aqui eu poderia botar uma esfera, assim. Aqui eu faço assim, que tá pra cima, né? Ó, ele tá pra cima, beleza? Aqui, ó, também, você tá vendo por baixo, então é como se fosse uma caixa vista assim, ó. Aqui vai ter a caixa torácica, que a gente não vê, pra cá, tá? Tá dando pra ver legal? Acho que tá, né? Aqui você separa em duas partes. O próprio Kim Jong-gi falava que eu não assim, eu acho que você tem que estudar a musculatura, mas ele fala que você não precisa fazer aqueles caras super fortões, com aquelas musculaturas todas. É para você entender, sim. Mas a grande maioria das pessoas que você vai desenhar na sua vida não são super fortes. Então, é super legal você não ficar focado tanto na musculatura, ela não vai resolver o problema, tá? Se você só estudar musculatura sem entender os volumes, estuda os volumes, depois musculatura, e não o contrário. Não fica reproduzindo, isso que eu estou falando aqui é o que? Não fica reproduzindo a figura muscular, sem você entender os volumes, tá? Você tem que primeiro entender volume, que a gente chama de volumetria, né? Para depois você começar a estudar a musculatura, tá? E não precisa aprofundar muito também. Tanto, né? Eu sempre falo que é bom aprofundar e aqui eu tô contradizendo, né? Aqui, por exemplo, no pé, ó, você vai entender aqui, ó, o que que eu fiz, tá? A mão, mesma coisa. A mão ela tem uma forma que a gente pode separar em partes aqui, ó, tá? E aqui também a mesma coisa. O dedo, ele é uma estrutura à parte, né? O dedão. Aqui não vou focar tanto, beleza? O que que eu vou fazer aqui para vocês verem agora? Eu vou fazer de lápis primeiro. E outra coisa super importante que você tem que entender é que quando você desenha isso aqui, você tem que entender que aqui tem uma perspectiva, tá? Aqui tem uma perspectiva que talvez, se eu não me engano, aqui, ó, me parece que o ponto de fuga tá mais ou menos, ó, aqui pelo chão dá pra gente entender mais ou menos onde que está mais ou menos o ponto de fuga. Aqui no pé dele, mais ou menos, ó. Por que que isso é tão importante? Porque você vai estar vendo, claro que assim, em figura humana tem uma coisa que não te falam, que a nossas, eu posso girar, minha cabeça não vai estar 100% assim. Se você estiver olhando de baixo para cima, vamos lá, vou recapitular. Se você estiver num cenário, você está me vendo, você está na minha altura. Imagina que você está na minha frente me olhando de longe. Você vai ver, não vai ver a parte de cima nem a parte de baixo do meu rosto. Mas se eu levantar, você vai ver a parte de baixo do meu rosto. Então o meu rosto está numa outra perspectiva. Se eu ficar nivelado, fica igual ao seu rosto. Se eu abaixar, você vai estar vendo a parte de cima da minha cabeça. Então assim, aqui, por exemplo, você está vendo a parte de baixo da perna, porque ela está levantada. Se tivesse nivelada, você não ia estar vendo, tá? Então, assim, talvez sim, porque ele está acima da linha do horizonte. Por que que eu estou falando isso? Eu acho que eu fiz entender.
Tudo que está acima da linha do horizonte, você vai ver a parte de baixo, mas dependendo de como que está aquele objeto, tá? É isso. Então aqui, eu vou fazer aqui agora, eu vou fazer ele um pouco menor para ele caber nessa imagem aqui. O que que você tem que fazer primeiro? Aqui, eu já dei essa aula aqui também. Seria legal você... Aqui eu fiz sem a linha de ação, mas existe uma linha de ação que manda aqui, ó. Ó. Ela pega do pé e vai até lá em cima. Isso é um pouco gestual também. Então aqui, deixa eu ver se vai dar para você ver legal. Aí beleza, vou deixar essa folha aqui. A linha de ação vai começar aqui. Eu vou fazer bem escuro. Vem até em cima. Solta bastante a mão, tá? Eu vou fazer também aqui a perspectiva de uma vez do cenário. Ó. Ponto de fuga. Isso, eu vou deixar essa imagem aqui para você também no arquivo. Se você chegou aqui agora, vai ter arquivos para a gente baixar a partir de agora todas as aulas, todos os vídeos aqui. E lembrando que esses arquivos é só um aperitivo. Eu tenho, a luz acabou de piscar aqui, eu tenho também os meus cursos, todos os meus cursos estão na descrição desse vídeo, que se você quiser se aprofundar mais ainda, você pode estar fazendo comigo os meus cursos, né? Fórmula do desenho, pintura acrílica para todos e muito mais. Eu estou regravando alguns. Então, se você quiser se aprofundar mais ainda comigo, eu também tenho minha assessoria, onde que eu vou estar te guiando, te mostrando todo o processo. Aqui eu acho que eu fiz cagada. De aprendizagem. Se você quiser aprender diretamente comigo, você vai ter o meu número do WhatsApp. Eu vou estar te mostrando todas onde você está errando, onde você está acertando, o que você tem que treinar para você que quer aprender a desenhar, beleza? Então, sem enrolação, vamos continuar aqui. Outra coisa super importante, que eu não citei, você tem que entender por que a perspectiva é tão importante. Porque esse pé ele está bem para frente no cenário e ele está apoiado, né? E esse pé e o joelho, aqui ele está com esse pé, com a ponta, com o joelho e com a mão apoiada. Ele está com 4 pontos de apoio no chão. Você pode marcar esses pontos também. Então aqui, ó, você pode marcar, desenhar primeiro só a pegada dele, onde que ele está pisando, ó. Aqui, lá atrás, mais ou menos aqui, ó, é só o biquinho. Então aqui eu vou fazer de vermelho. A sombra aqui, por exemplo, já nos ajuda. Aqui, ó, o joelho e as pontas dos dedos. A princípio, eu só marquei o pé. Então, aqui, ó, marquei aqui e aqui. O que você tem que imaginar agora? Aí agora eu posso já começar a trabalhar. Ó. Esse cilindro aqui, por exemplo, ele está indo para lá, seguindo um pouco a linha de ação. E outra dica super importante. Tenta desenhar solto, bem solto, ó. Bem solto, sua mão bem solta, para você entender todo o conceito. Ó, aqui, aí aqui, ó. Esse pé está bem grande aqui na frente. Essa linha de ação você já pode vir apagando também, não tem problema nenhum. Por que isso é tão importante você fazer essa construção, né? Aqui eu estou fazendo um pouco mais forte do que realmente eu faria, porque para você ver melhor no vídeo, tá? Aqui seria uma linha de central, de eixo. O que seria uma linha... Deixa eu pegar aqui uma folha. Ó, eu sempre gosto de deixar tudo bem claro para quem está vendo aqui comigo. Imagina que tem um cilindro. Você está vendo um cilindro, tá?
e ele tem uma linha no centro dele. Beleza? Eu fiz aqui de vermelho. Essa linha de vermelho, a gente chama de linha central. Uma linha central, tá? A linha no meio é uma linha de eixo. E essas linhas que eu vou fazer aqui em azul, a gente chama de linhas de envolvimento. Essas linhas mostram o sentido da forma. Tá? Essa linha está no centro, a linha que está em vermelho, beleza? Se eu girar agora ele para direita aqui, ó, tá? Essa linha que antes estava no centro, eu vou fazer também aqui um rostinho só para você entender um pouco melhor. Ó. Eu vou fazer esse cilindro, o desenho ele vai se repetir, a forma. Só que agora eu vou fazer a linha de eixo, a linha de centro aqui, ó. Só que agora, essa linha que antes estava certinha, ela vem para o lado. Essa linha que está atravessando, ela vai atravessar para lá, tá? E a linha aqui de envolvimento, vai acontecer isso. Eu vou colocar uma orelhinha de um lado e do outro desse bonequinho aqui, só para você perceber o quanto é interessante esse conceito. Aqui, ó, o olho agora vai ficar aqui. Vai ficar aqui. O nariz que antes, tudo tem que ficar no centro. O meu bonequinho, agora, ele está olhando para o lado. Olha que interessante. E essa orelha que está desse lado não aparece mais. Essa orelha ela vem um pouco mais para frente. Então, ela vai ficar aqui. É isso. Tá? Isso é super importante você ter essa noção. Por quê? Porque quando você for fazer a figura humana, a perna, por exemplo, o braço, tem essa rotação. Aqui eu rodei ele. Beleza? Então aqui, ó. Vou fazer aqui. Eu tô copiando, mas assim, olha que interessante, ó. Eu tô tentando também memorizar. Aqui tá a cuequinha, que eu gosto de falar que é uma cuequinha. Essa forma do quadril. Vamos do mais simples para o mais elaborado, tá? Imagina uma forma de empada, uma forminha de empada. Ela tem mais ou menos essa estrutura aqui, ó. Beleza? Essa forminha de empada, de novo, linha de eixo, aqui, ó. Mesmo princípio daqui de cima, só que agora tem uma coisa a mais, que é o quê? Você vai tirar, é como se fosse um boneco. Esse pedaço aqui e aqui, tá? Então, como que ela fica? Se eu vou rodar um pouquinho para o lado. Ó. Aqui, ó. Não é esse o caso, mas aqui, ó. Você faz ela primeiro. Essa linha faz assim. E aqui, só que ela é meio arredondada, tá? Isso é redondo. Aqui, claro que vai ter algumas formas, né? A gente pode depois encaixar aqui o quadril. Mas aqui, por exemplo, ó, o quadril não, o músculo do abdômen. A grosso modo, só para você entender, aqui eu poderia depois fazer que aqui é o encaixe da perna, ó. Tá? Isso existe um livro muito legal também, eu vou colocar outro aqui, que são 2 livros. Um é do Michael Hampton e o outro é do Tom. Vou botar aqui, ó. Se eu escrever errado, eu corrijo, tá? Hampton e Tom Fox. Esses 2. Tá? Tem outros, mas esses que eu me lembrei aqui agora. Esses dois artistas são muito bons. Tem o Steve Houston também. São americanos, né?
Eles têm livros. Steve, acho que é Steve Houston, assim. O inglês é sinistro. Houston. Não sei se é assim, tá? Depois eu posso estar corrigindo aqui para vocês. Mas é isso. Então, vamos voltar aqui. Quando eu faço a cuequinha, aqui você está vendo um pouco a parte de baixo. Então, eu poderia fazer isso aqui também, ó. Eu não vou fazer aqui na referência para não poluir muito. Ó, eu tô vendo a parte de baixo e a frente, tá? Aí eu tiro essa parte aqui, ó. Beleza? O pé, olha como que tá menor essa parte, tá? A coxa, eu até fiz um pouco de cagada aqui, mas tudo bem. A coxa, ó. Por que eu fiz um pouco de cagada? Porque a coxa, eu vou estar vendo também um pouco a parte de baixo da perna, porque tá abaixo tá acima da linha do horizonte, então ele tá um pouco, como é que eu posso falar? Acima, né? Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui tem o bumbum dele, ó. Assim e assim. Essas poses são muito legais todas elas eu pego no Pinterest, tá? Então, quando você for desenhar aí, você pode estar fazendo, tirando do próprio Pinterest. Aqui eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto primeiro de fazer o torso, tá? O torso, para depois eu conectar com eu faço uma construção bem bruta assim primeiro, ó, depois eu começo a colocar a perspectiva. Ó. Ele não é tão forte assim, né? Ó. O bracinho aqui, o joelho tá pegando no chão. Agora aqui, ó. Aqui não aparece tanto porque tem um na frente do outro. Aqui eu posso engrossar um pouco mais. Esse pezinho aqui, ó, agora, ó. Ele vai pegar bem aqui o biquinho em cima da onde eu tô fazendo um pouco mais forte também, de novo, né, para você que aqui, ó. Tá? Aqui. Poderia ser assim. Esse joelho aqui tá muito pontudo, né? Ó. Se você sentir que tem alguma coisa de errado, você vai corrigindo, vai apagando, ó. Tá? Você vai apagando. Beleza? Outro conceito, super legal. Questão, ó, isso aqui, tem vários vídeos que eu falo isso aqui, que é você fazer uma forma, ó, e você não sabe se ela tá virada para frente ou para trás. Então aqui eu vou fazer duas formas iguais, ó. Só que agora uma vai estar virada, eles vão estar atravessados, eles vão estar um virado para cima, o outro vai estar virado para baixo. Ó. Tá? Aqui o que está acontecendo aqui? Ó. Um está virado ao contrário do outro. Você está vendo? Eles estão assim, eles não estão paralelos, eles estão assim, ó. Tá? Ficou um pouco estranho, mas tudo bem. Aqui, ó, você vai estar vendo. Você não vai estar vendo a base da setinha. Aqui você vai estar vendo a setinha, parte de baixo. E aqui, ó, vai estar ao contrário, ó. É isso. Beleza? Deu para entender esse conceito? Que aqui
Por que eu estou falando isso? Por exemplo, aqui na perna tem isso, ó. Esse está virado ao contrário desse. Tá basicamente assim, ó. E esse tá assim. Isso aqui acontece muito em figura humana, como a gente está vendo aqui. Em árvores. Ó. O que aconteceu aqui basicamente é isso. E o corpo, o próprio corpo dele, se você parar para analisar, o quadril, tá assim. E olha como que aqui a gente pode ir brincando, né? Se você criar uma perninha para lá, pode criar um bicho, pode criar qualquer coisa. Aqui então, ó, só para você entender, eita, é vermelho. Ó, tá virado para baixo. Você tá vendo a parte de cima, né? Aqui, ó, essa aqui tá assim. Eu gosto de sempre colocar essas setinhas para você ter o entendimento, tá? E pode colocar para os dois lados também, não tem problema nenhum. Isso é um bom exercício. Tem aqui no meu canal, não sei qual é o vídeo, que eu ensino muito aprofundado isso aqui, tá? Bem aprofundado mesmo. Então, dá uma procurada aí que você encontra. No braço, eu gosto de fazer um encaixe aqui, eu gosto de fazer uma bolinha. Sempre tem os críticos, né? Esse método aqui, ele é um método muito legal, ele te auxilia muito. Não é um método que você vai desenhar coisas super realistas, aí depois, quando você for começar a criar, aí sim você pode começar a marcar um pouco mais a musculatura, os músculos do abdômen, né? Que entra aqui. Existem vários níveis de estudo de figura humana para você conseguir desenhar a figura humana. Então não fique muito preso a um modo. Aqui, por exemplo, eu gosto muito de estudar assim, de uma maneira mais simples para uma mais elaborada. Eu me dei bem estudando dessa maneira. Então, você tem que começar a ser um pouco mais crítico, tá? Em questão de métodos de pessoas. Às vezes, um método ele não vai satisfazer o que você quer. Mas se você chega num resultado legal, um resultado onde que você acha interessante, então, beleza, chegou num lugar onde que você gostaria de estar. É isso que... Eu estou sempre estudando, né? Então não tem muito para onde fugir, não. Estou sempre me aprofundando, é o que eu sempre falo aqui com vocês. O que eu falo, eu estou pregando, tá? O que eu faço, o que eu estou falando aqui para você, eu estou sempre fazendo. Aqui, ó, fiz um caixotão primeiro, tá? Um caixote. Vou marcar aqui em 3 partes o rosto. Também tem aula de figura humana de rosto aqui. Aqui mais ou menos vai ficar a orelha, o meio da cabeça. Aí depois eu posso tirar essa aqui, ó. A orelha vai pegar daqui a aqui, ó. Clavícula. O tórax dele eu acho que a gente poderia descer um pouco mais, mas tudo bem. Aqui, ó. Vejam, agora eu posso começar. Eu vou desenhar por cima ele do rascunho. Eu já poderia deixar assim, mas eu acho legal continuar, né? A mão aqui, ó, eu vou apoiar agora os dedos aqui. Uma dica super legal para você que quer desenhar a mão. Às vezes, aqui, por exemplo, nesse caso, eu posso desenhar ela primeiro e levar o braço para a mão. Isso é uma dica que eu aprendi. Isso me ajuda muito na hora de estar encaixando a mão no lugar certo, tá? Isso vai te ajudar muito. Aqui, ó, eu já encaixei essa parte aqui, ó, e aqui na mão. Às vezes a mão eu gosto de fazer ela
primeiro olhando só o espaço, onde que ela vai ocupar esse espaço aqui, ó. Para eu não perder muito, eu faço uma marcação 2D primeiro, assim, ó. Tá? Aí depois eu começo a inserir um pouco mais os volumes aqui, ó. Eu também não vou me dedicar muito a essa mão, não. Não é o intuito do vídeo fazer aquela mão perfeita, né? Terror. Beleza, terror da galera. Aqui, ó, vejam como que já tá bem legal, né? Eu tô gostando. E outra coisa também que eu vou falar aqui pra você, se você tá curtindo o resultado, tudo bem, tem que ter correções, tá? Tem que haver correções, mas não deixa uma pessoa que não tem nada a ver com o seu aprendizado te diminuir, falar que tá errado, que tá torto, tá feio. Se você curtiu o resultado e você acha interessante, isso é o que mais eu vejo muito isso acontecer. Pessoas que nem desenham, criticando pessoas que estão dando o seu máximo ali na hora de estar desenhando, entendeu? Porque isso aqui a gente faz primeiro para a gente sentir prazer na prática, tá? Então, se você não vive de desenho, se você não é um artista onde você é um hobbyista, é só um hobby, então não leve tanto a sério assim. Ó, aqui eu fiz a construção, eu já achei que ficou bem legal essa construção, tá? A gente tá vendo aqui a parte de baixo. Eu já gostei bastante. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou tô olhando o tempo aqui. Eu tava com a pretensão, quando a gente fala pretensão, né, de fazer esse outro aqui, mas não vai dar tempo. Então, eu tento fazer em outro vídeo, ou eu tô com uma ideia de fazer vídeos mais aprofundados, um bate-papo, como é que eu posso falar? Vídeos ao vivo, para quem estiver dentro da comunidade. Aqui no YouTube tem como a gente criar comunidade. Aí você paga um valor para ajudar o artista, né? Para você estar inserido ali dentro. Aí lá dentro vão ter mais informações. Eu estou querendo, bota aqui embaixo se você acha isso interessante. Eu gosto muito de saber a opinião de vocês. Agora aqui, eu vou fazer bem rapidinho, para o vídeo não ficar muito longo, essa questão do acabamento, tá? Então, se não ficar... Eu vou fazer aqui um pouco a roupa, não vou fazer tão hiper detalhado assim, beleza? Isso é mais só pra gente ter aqui o desenho. Eu não é a intenção desse vídeo aqui aqui, vejam como que a meia dele, ela já faz umas dobrinhas, ó. Não é a intenção desse vídeo aqui mostrar tecido, roupa, então foge um pouco do escopo do vídeo, né? Então eu não vou assim, senão o vídeo já tá grande, aí se eu for fazer um vídeo grandão mesmo, tô enrolado. Aqui, por exemplo, aí depois eu apago essas linhas. Aí aqui eu vou usar também, ó. Veja agora como que todo o processo do desenho fica muito mais fácil quando eu entendo o que eu estou fazendo, ó. A bota aqui, o sapato, né? Um sapato. Você consegue, de fato, saber o que que você está fazendo, não fica perdido
no desenho, né? Às vezes eu dou uma viajada aqui, galera, quando eu vou falar, porque eu tô concentrado aqui no desenho, mas vocês relevem, tá? Aí a gente vai simplificando, não precisa detalhar muito. Ali, ó. Vejam como que... Ah, aqui, ó, uma dica super legal. Vou pegar uma caneta bem fininha. Na meia, existe uma dica que você pode fazer linhas de... Ó. Assim. A meia mesmo, ela já tem essas voltinhas. Isso vai fazer com que o seu desenho fique com mais volume ainda. Tá? Ó. Até aqui na sola do sapato, tá? Na própria roupa também eu vou fazer um pouco, porque tem aqui umas linhas assim, ó. E aqui, vejam que a perspectiva em si, ela já me ajuda. Aqui a calça é mais colante, né? Coloca aqui embaixo também se você acha interessante eu criar um vídeo falando sobre tecido, que isso é muito legal. O tecido, ele tem princípios também muito interessantes, tá? Ele tem princípios muito legais, onde facilita muito a nossa criação. Deixa eu pintar aqui de preto. Aqui um pouquinho também. Aí eu já tô me divertindo. Aqui eu já entrei em flow, né? Já começo a curtir o desenho, né? Ó. Esse é o segredo, tá? Esse é o segredo para você se dar bem em desenho. Você curtir o processo. Se você estiver curtindo o processo, já valeu a pena. É isso que é o mais importante. Quando você vai desenhar qualquer coisa, o mais importante é sempre estar curtindo o processo. Por que que eu falo isso? Porque muitas vezes você vai se frustrar, mas se você estiver curtindo o processo, vai ser só um desenho feio, um desenho ruim, e não tem problema nenhum em fazer um desenho feio, tá? É isso que é super importante você ter em mente aí, porque quando você desenha, a gente tem que tá com prazer de estar fazendo, né? Então, não precisa toda vez que você for desenhar, fazer uma obra de arte linda, maravilhosa. Se o intuito for esse, beleza. Aqui já tem a ombreira, ó. Eu estou fazendo um pouco mais rápido para a gente não ficar muito tempo aqui nessa roupa. Aqui eu já vou fazer essa linha para cima, aqui, ó, bem pegando. Aqui, vem para cá. E você pode notar que até o próprio tecido, ele já pega o formato do corpo. Ele já se encaixa no corpo. A própria gravata aqui, ó. Ela já também se encaixa nesse formato.
Ela vai dar a volta para trás. Aqui, ó. Isso que é interessante. Aí, por exemplo, hoje também não vai dar tempo de eu fazer um outro vídeo tentando fazer a memorização. Mas eu posso depois também dentro da comunidade, que eu estou querendo fazer isso com bastante. Já estou pensando em fazer isso há bastante tempo. Para quem realmente quer se aprofundar mais ainda, participar da comunidade. Tá? Comunidade nada mais é que um espaço onde que vai ser vídeos exclusivos. Eu vou estar fazendo vídeos ao vivo também. Isso é bem legal. Tá meio embolado porque tá com a com as linhas de construção, tá? Eu tô concentrado aqui no desenho. Aqui, ó, deixa eu apagar as linhas de construção aqui para você ver. Deixa eu só fazer uma churadinha aqui, ó. Essas linhas aqui, elas ajudam bastante a dar. Se o terno ele fosse riscadinho, né? Ó, não é, mas aqui eu tô criando umas linhas de sentido pra gente perceber o volume do terno. E a roupa nunca fica coladinha, depende do ponto de conexão, né? Do, da parte que você vai fazer. Depende muito. Aqui, por exemplo, são duas, ó. Tem a camisa de baixo, né? A mão aqui eu não vou deixá-la bem simplificada, tá? Não vou detalhar muito. Aí tem um dedinho por trás, tem outro perdido aqui. Eu tô acelerando um pouco para o vídeo não ficar também muito paradão. Então, é isso. Aqui eu não vou também detalhar muito. Porque senão vai perder um pouco o intuito do vídeo, né? Aqui, por exemplo, já ficou estranho. Ai, ai. Ó, aqui. Aí dá para consertar. A gente tá vendo por baixo do nariz. O lábio aqui. Tá bem estranho esse rosto, mas no problem. É isso que muitos não entendem, né? Quando você está desenhando, existem os conceitos. Aqui eu não estou muito preocupado
ter que ficar igualzinho, nada disso, tá? Pronto. Ó, eu vou apagar agora a construção para você. Já são, ó, 55 minutos. A gente está quase acabando. Eu não vou focar muito no... Tá meio que tremendo a imagem aí, que a minha câmera do rosto tá na mesa. Vejam como que essa construção toda que eu te mostrei, ela é super importante para você conseguir, de fato. Ó, olha como que ficou bem legal o desenho. Mesmo, e assim, desculpa. Mesmo eu não me dedicando 100%, eu não me dediquei aqui 100%, tá? Aqui eu fiz rapidinho para você, porque se eu fosse fazer mais detalhado, eu ia demorar mais. Então, eu vou terminar ele aqui. Ó. Mas só nesse estudo, vocês já viram que é super, assim, legal, né? Você... Só nesse estudo você já percebeu que não é tão difícil. Tá, tem tua dificuldade, beleza? Tem a dificuldade de estar fazendo as construções, o tecido, mas não é aquela coisa impossível de ser feita, tá? É isso que eu tô querendo bater nessa tecla aqui no canal. Não é impossível de você estar conseguindo desenhar, beleza? É isso. Eu vou acelerar aqui um pouquinho. Para tá finalizando. Aqui dá a volta, né? Olha, vejam como que ficou muito da hora, né? Eu não... Aqui, ó. Também. Deixa eu apagar aqui. E quando você desenha, deixa eu te falar uma coisa, você interpreta, reinterpreta. Você não é uma máquina de copiar, tá? Você tem que entender que isso é uma reinterpretação. O que eu acabei de fazer aqui é uma reinterpretação do que você está vendo com os conceitos, tá? E esses conceitos podem ser mudados. Você pode aumentar, diminuir, exagerar um pouco mais e muito mais. Isso não é uma regra, você seguir à risca isso que eu estou falando. Mas assim, isso vai te ajudar a você evoluir. Todo esse passo a passo que eu te mostrei, é super legal você tentar fazer aí, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que isso tenha sido bastante esclarecedor para você que quer aprender a desenhar,
Se inscreva aqui no canal, lembrando que eu tenho os meus vídeos, meus cursos. Lembrando para você também que todos os meus vídeos agora vão ter arquivos onde você pode baixar e estudar esses conceitos que eu ensinei. Nesse vídeo vão ter essas 3 folhas aqui. De brinde eu também vou deixar essa outra pose para você estar tentando fazer para mim, beleza? E também, lembrando, eu vou deixar também o meu e-mail, que eu estou querendo fazer essas análises de desenhos dentro da comunidade. Eu resolvi fazer essas análises dentro da comunidade só para os membros. Se você quer ter um desenho seu analisado, você pode estar tendo... Não é uma promessa que o seu vai ser analisado, porque são muitos que a galera está me enviando e eu tenho pouco tempo para estar analisando essas coisas. Mas eu quero que você se dedique, que você aprenda de verdade. Lembrando que eu tenho os cursos, que eu já falei aqui várias vezes. E é isso. Muito obrigado por ter chegado até aqui e até a próxima. Valeu!